Noite, colegas. Chamo-me Sebastião Paulo Antônio, estudante do terceiro ano, curso de GIS, Gestão de Sistema de Informação. Nesta aula de ensino, iremos abordar segurança dentro dos padrões de auditoria e conformidades. Como já é sabido, nos anos modernos, tornou necessário disponibilizar meios de processamento de dados para troca de informações no mundo moderno e permitir interação entre as organizações, os cidadãos. E para não fugir, talvez vou pôr um bocado aqui falando da interação. A interação tem tido um crescimento muito grande pela internet. Não só pela internet, também pelos serviços de computarização. Há muita interação, é muita demanda no mundo moderno. E ainda deixe-me adicionar a questão de segurança. Falando de segurança, fala no geral, pessoal, empresas privadas e tanto como a pública. Especialmente a disponibilidade. E ainda vem a integridade também. E aí o sigilo também. Além de sigilo, temos a autenticidade também. Como o próprio nome diz, a autenticidade vem da autenticação. E de lembrar que a segurança passou a ser uma preocupação muito grande, tanto para público, setor privado, tanto como pessoal. Deixe-me adicionar requisitos legais. O desenvolvimento, a utilização ou a gerência devem estar de acordo com certos requisitos de legalidades, devem estar em conformidade com as políticas das organizações. Ainda falaremos mais das conformidades aqui. Deixa-me só falar da conformidade um bocado, pois onde a tarefa da conformidade não é fácil. Deixe-me só adicionar com um exemplar aqui. Vamos falar de conformidade entre países com legislação distintas nesse caso. Sempre recomenda-se que o trabalho seja realizado por um consultor. Procuramos um consultor judicial especializado na área. Então, o caso aí que a instituição ou a organização, eles acessam informações inapropriadas ou de uma forma não clara, essa organização pode sofrer sanções, pois ou os responsáveis ou as pessoas envolvidas nesse caso, nessa ação, podem responder, e isso pode dar crime até para as pessoas ou os responsáveis envolvidos nesse caso. Pois então, deixe-me definir o que chega a ser a conformidade nesse caso. A conformidade é um conjunto, nesse caso, de diretrizes ou especificações que a empresa ou organização precisa seguir, ou procedimentos que precisa seguir, ou passos, para estar de acordo com a legislação do governo. Pois as conformidades têm suas normas, Tem suas normas. Por isso que sempre temos exigências que as empresas, sejam sempre vigilantes. Mas sempre as empresas têm que ser vigilantes em relação às manutenções, dos seus conteúdos de equipamentos. Isso para cumprir todos os regulamentos e procedimentos e seus requisitos. Só de aumentar ainda a auditoria. Acredito que muita gente já ouviu falar dessa palavra auditoria. Auditoria. O que seria auditoria? Pois é uma averiguação aqui que nós temos de cumprimentos por parte de uma empresa ou por ser uma organização. E aqui nós vamos precisar dos consultores externos, que são subcontratados ou que vêm do país externo ou vêm de fora, sobre a instituição ou organização, a empresa. Já que estamos a falar de GIS, Sistema de Informação, então os auditores aqui, eles vão fazer uma auditoria desde a infraestrutura, de todos os equipamentos, eles revisam ainda políticas de segurança, controles de acessos, procedimentos de gerenciamento e de riscos também. E de adiantar também, durante esse processo de auditoria, em todas as organizações, a maioria ou empresas, os consultores sempre, na parte de infraestrutura, solicitam o responsável na área de IT, seja o IT Manager, o Administrator, o suporte, lá onde já envolve uma conversa entre IT e consultor, muitas questões, na parte que é uma investigação que o consultor quer uma certa resposta. Já passou do meu lado uma vez isso aconteceu. Queria saber como a empresa está estruturada, desde a sua rede, a privacidade, o acesso dos utilizadores, se tem firewall, como funciona o roteamento, certo do pacote, quando a chegada do pacote, a saída, o inbound e outbound. Um montão de questões internas sobre a rede, também tens o servidor,
Então, os auditores querem saber disto, se tens VPN na rede. Eles perguntam um montão de coisas. Como que as pessoas acessam o VPN, quem tem acesso ao VPN, quem são os utilizadores remotos com restrição, ou se tem o acesso completo. Né? Isso são parte de auditores quando chegam numa corporação, numa empresa, fazem questões desse gênero. E não é só consultorias que nós temos externas, existem consultorias ou auditores dentro de organizações internas. Né? Há quem é responsável num departamento por fazer esse caso de assuntos de auditoria. Algumas organizações, como dizia, que já têm seus auditores, eles implementam esse sistema, né, para testar procedimentos de conformidade na organização e identificar também as potenciais violações. Né? Isto para quê? Para eles tomarem medida e verem o que são as falhas na organização. É que nem fazer uma manutenção preventiva, né? Para você prever as falhas antes que aconteça a falha na hora exata, então você consegue prever, por isso temos manutenções preventivas. Nesse caso, é para prever as falhas, antes de acontecer as falhas, você está em noção de que as coisas irão acontecer na hora, depois antes da preventiva, depois da preventiva, nesse caso. Sempre no geral, podemos ter auditores internos, mas sempre há organizações que preferem ter auditório externo também, tanto como interno e externo. Por quê? Porque o interno ele fica preparado, né? Já sabe, tem que preparar isto, tem que fazer isto com os ITs, na área de departamento X, setor X, tem que fazer inventário disto, tem que saber isto para que na hora que chega o auditor externo, o consultor, aí ele fica mais fácil, né, a responder as questões e como as coisas estão, ele dá respostas com clareza. Já falamos de auditorias, agora vamos abordar as conformidades com a política de segurança de informação. Pois, segurança de informação, né, eu diria que é um processo de informação, pois, que sempre deve estar em conformidade com as políticas e normas, né, adotado por uma organização privada ou singular ou pública, né. E sempre as conformidades precisam ser verificadas nesse caso. Periodicamente, podem ser documentadas as conformidades, e lá sempre na conformidade temos que ter uma política envolvida. Queremos dizer com isso que todo mundo, o utilizador, toma consciência com seus atos. Né? Deve haver responsabilidade, né? Do que ou não pode ser feito, do que ou não que pode ser acessado. Aqueles sempre que cometem infrações, né, nas organizações devem ser tomada uma sanção por eles, né? Devem ser penalizados. Porque o mundo moderno está em guerra. Né? Estamos a falar de ataques cibernéticos, ataques pela internet. Na organização, sempre os usuários têm que ter noção do seu monitoramento. E os usuários têm que ter noção e ter a base disto e assinar um papel, né, onde eles concordam com essas políticas. E já que estamos a falar de conformidade, deixe-me salientar também aqui da conformidade com o direito da propriedade intelectual. Nesta conformidade de direito intelectual, ele tem seu direito. Também ele precisa de um procedimento que garanta a conformidade. Aqui vamos ter os procedimentos legislativos, nesse caso de softwares. Estamos a falar de conformidade de direitos, né? De softwares, de licenças, de certos códigos que pode ser aberto. Sempre nas organizações, estamos a falar das organizações privadas no geral ou públicas, tem de haver alguém responsável pelas licenças. Licenças de programas, de softwares, nesse caso. Pode ser de servidores, de certos programas, do Windows, por aí, o servidor, licença de acesso dessas coisas de atividade, de ativação. E as licenças devem estar documentadas. Deve haver um inventário sobre as licenças, que diz que a licença X está a ser usada. Basta você ter uma licença de 50 usuários. E você não documentar isso, você não vai saber quem usou a licença X, licença 2, licença 3, se você tem tantos usuários na rede, né? Tantos computadores que você precisa ativar, por exemplo, nesse caso. Devem ser documentadas as licenças, deve haver um inventário aí. A documentação ou inventário são evidências para futuros problemas, dificuldades ou acidentes que aconteceram. São evidências, licenças. O inventário ajuda tanto. E vamos agora abordar conformidades, né, com requisitos legais. Pois nessa conformidade aqui, a ideia é haver a transparência e a segurança, pois, dentro da organização,
para que não haja riscos de negócio ou fraudes, nesse caso. E aqui também surgem os regulamentos e normas. Se a organização pode não cumprir com isso, a organização pode sofrer uma paralisação das suas atividades. Apesar que isso depende do tamanho do número da organização ou da empresa. E vamos adicionar, só para terminarmos, as conformidades técnicas. Aqui as conformidades podemos fazer de uma forma muito fácil, a forma manual. Também, se quiser automatizar isso, né, pode ser feito com uma forma mais fácil de automatização. Temos que ter alguém qualificado neste caso, né, alguém com experiência para poder fazer essas atividades, com uma autorização e com uma supervisão. Vou dar um exemplo aqui de um teste de scanner de vulnerabilidade. No de um scanner desse teste de vulnerabilidade, tem que ser feito um relatório aqui, né? Sempre o técnico tem que gerir um relatório, uma amostra, são evidências. Para finalizarmos, temos a conformidade de contrato com terceiros, ou uma empresa subcontratada neste caso. Se temos empresas subcontratadas terciárias numa organização, sempre é muito exigida, né? Temos que exigir aqui, né, o inventário ou anotações, né? É recomendado que, se procuremos trabalhar com as outras organizações, isso para o quê? Partilharmos a experiência, né? Além da experiência, as preocupações das organizações. Estamos a falar das seguranças, nesse caso, de informações. Se sempre acontece isso, temos que estar cientes, né? Com a empresa terciária, tudo tem que ser detalhado, definido e claramente assinalado, com os contratos, cláusulas. Porque empresas terciárias sempre trabalham numas empresas, que trabalham em algumas organizações, eles sempre há em si permissão de trabalhar em infraestrutura de rede, nos computadores, então eles têm que documentar tudo isto em um assinado, né? Um inventário entre eles, na empresa terciária, saber que isto é assim. Então, colegas, chegaram no fim, queria vos agradecer pelo vosso tempo. Muito bem, obrigado. Boa noite, colegas. Chamo-me Sebastião Paulo Antônio.